Amém. Enquanto estávamos também cantando esse último cântico, e aí eu estava pensando, analisando os outros cânticos também, falaram muito sobre abrir o coração, né, para o Senhor. Então vou inverter as coisas, fazer o apelo antes do final da palavra, né? Eu quero dizer, se Deus está falando com você hoje aqui, não espere para entregar sua vida a Ele. É a melhor coisa que nós podemos fazer, é a coisa mais honrosa, é a coisa mais maravilhosa, a gente poder servir a Jesus, andar com Jesus, né? Nós temos, a Bíblia fala que nós temos inimigos, né? A carne, o mundo, Satanás, que tentam nos distrair, né? Tentam nos distrair, mas o Senhor enviou o seu Espírito, Ele está agindo na terra, na face da terra, e Ele está chamando a atenção para Jesus. Então, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, hoje é o dia. Que o tempo de Deus é hoje, é agora, né? Entregue sua vida, renda-se a Ele. Permita que Ele seja o rei na sua vida. Ele seja a autoridade máxima na sua vida. Até hoje, talvez você tenha conduzido a sua vida, mas que a partir de hoje você permita ao Rei da Glória conduzir a sua vida, dirigir os seus passos, né? Amém? Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de, vou compartilhar alguma coisa aqui que o Senhor colocou no coração, né? E para iniciar eu quero fazer um pequeno panorama a respeito daquilo que nós cremos aqui como essa congregação, né? Deixa eu já tomar um pouquinho de água. Embora a gente não seja parte de uma denominação, né? Sabe, uma denominação, aquela igreja a gente conhece, né? Assembleia de Deus, Batista, não estou fazendo nenhuma crítica aqui. Embora nós não sejamos parte de uma denominação, nós estamos ligados a muitas congregações, né? Aqui na cidade, no Brasil, no mundo, inclusive, e principalmente ligados a pessoas, a congregações que creem na restauração da igreja de Jesus. Então, nós cremos que Deus está trabalhando para levantar um povo parecido com aquele que nós lemos lá em Atos, mas muito melhor. Os irmãos creem nisso? Nós estamos aqui, irmãos, eu estou falando isso e talvez alguns vão estranhar, a grande maioria da cristandade, dos cristãos, não pensam sobre isso, nem pensam sobre isso. É triste por um lado, né? Alguns talvez pensem, dá uma melhoradinha aqui e ali, algumas coisas, mas em geral não se crê, muitos não creem que Deus quer essa noiva de Efésios, uma noiva pura, sem mácula, sem ruga, né? Perfeita, a noiva. Quando você pensa em noiva, você imagina uma jovem, bonita e bem vestida, não é assim? Então, essa é a igreja, essa é a igreja que está no plano de Deus. E, acredite se quiser, você está convidado a fazer parte.
Aliás, se você tem Jesus no coração, você já faz parte desta noiva. Amém? Que bom, que privilégio, não é? Que honra fazer parte disso. Então, a gente, lendo Atos ali, viu ali naquele dia, quando começou, né, toda a trajetória desse povo, do cristianismo, né, a gente pode dizer, por alguns anos, né, durou, né, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Vou voltar um pouco aqui na minha anotação, senão eu vou me perder, né? De uns 500 anos para cá, todos nós sabemos que a igreja passou a existir há uns 2000 anos, né? De uns 500 anos para cá, esse processo de restauração se tornou mais acentuado, a partir da reforma luterana. Então, coisas que não havia antes começaram a acontecer, mais clareza sobre o que é a essência do Evangelho, a salvação, a justificação pela fé, pela graça de Deus, né? A grande bandeira de Lutero. Então, desencadeou outros movimentos que se seguiram, missões, por exemplo. Até então não havia missionários saindo pelo mundo, quer dizer, no início houve e depois parou, né? E aí nessa época começou a haver de novo, né? E cada vez mais, e hoje temos missionários em praticamente todos os países do mundo. E não vou entrar aqui e falar muitas outras coisas, mas eu achei interessante um dado recente, só para mostrar. Todos sabem que a igreja na China é muito forte, escondida, subterrânea, mas tem milhões e milhões de cristãos reunindo-se nas casas. Mas mais recentemente a gente tem acompanhado como Jesus tem agido e aparecido em países muçulmanos, né? Recentemente tivemos um irmão aqui, né? E essa semana eu li que em 94, há poucos anos atrás, 26 anos atrás, né, havia cerca de 100 mil cristãos no Irã. 100 mil. Hoje, calcula-se 4 milhões. Em 25 anos, de 0,1% passou para 4% da população. E isso com toda a perseguição, com todas as coisas contrárias. Como disse Abinério semana passada, é dedo de Deus. É dedo de Deus. E isto faz parte de todo esse movimento, esse processo de restauração. Uma passagem que fala disso, logo quero só dar essa fundamentação, uma das passagens que a gente tem como, assim, uma base bíblica, né? Que o apóstolo Pedro fala justamente ali em Atos, capítulo 13, ele fala, no sermão dele, naquele dia lá de Pentecostes, né? Ele fala, agora, arrependam-se, Atos capítulo 3, 19 e 21, se alguém quiser acompanhar. Agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Então, da presença do Senhor, virão tempos de renovação, e Ele enviará novamente Jesus, o Cristo, que lhes foi designado. Pois Ele deve permanecer no céu, até o tempo da restauração final de todas as coisas, conforme Deus prometeu há muito tempo por meio dos seus profetas. Ouviram a palavra restauração? Então essa é a passagem, que é uma das bases que nós cremos que Deus está e quer restaurar a sua igreja para preparar, como preparação para a volta de Jesus.
naquele dia lá, né, quando Pedro deu esse discurso, houve conversão de 3.000 pessoas, depois houve tudo aquilo lá que a gente viu, aquela coisa maravilhosa, que a gente sempre fica muito edificado quando lê. Então, eu vou ler mais um trechinho agora de Atos. Então, seguindo um pouquinho, versículo 32. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente, não se consideravam donos dos seus bens, de modo que compartilhavam tudo que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos para que dessem aos que precisavam de ajuda. Então, esse é um pouco do panorama daquele início lá. E é isto, algo assim, que nós cremos que Deus está preparando. Qual é? Aqui tem vários milagres, mas um dos grandes milagres desse texto, justamente, que as pessoas se desprenderam dos seus bens. Não estou aqui dizendo e nem falando, afirmando que você vai vender tudo que tem também para dar, nada disso. Mas é um resultado da obra, da atuação, da presença e do poder de Deus agindo no meio daquele povo. Amém, irmãos? Então, é agir de Deus, é o operar de Deus. E aí, logo depois, a gente sabe o que aconteceu em Ananias e Safira, né? Que mentiram, morreram, enfim. Depois houve perseguição e mais à frente um pouco destruição de Jerusalém e os cristãos se espalharam, os irmãos se espalharam para todo lado e algumas décadas depois começou já esse período de declínio, né, da decadência e até chegar, como já mencionei, na reforma de Lutero, na reforma protestante e quando então começamos o caminho de volta, o caminho para aquilo que eu gostaria de ler agora aqui, só se quiser abrir Efésios 5, só para deixar bem claro isso aos irmãos. Efésios 5, 25, 26. A segunda parte do versículo 25, nós podemos ler tudo. Fala aqui, maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele introduz o assunto. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Esse é o padrão, esta é a visão de Deus da igreja, é assim que ele vê. Foi por isso, está bem claro aqui nessa escritura, que Jesus deu a sua vida, derramou o seu sangue para isso, para alcançar isso, não para alcançar simplesmente dar um bilhetinho de entrada para o céu, né? Mas formar um povo, levantar um povo que vai testemunhar poderosamente de Jesus aqui na terra. Aqui, você e eu. Alguém quer fazer parte desse? Ou alguém já faz parte aí? Amém? Que honra, que alegria, é grandioso, é maravilhoso, né? A gente fazer parte desta noiva
e fazer parte deste processo. E aqui que é a coisa, talvez assim, chave do que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta manhã. Então, esta noiva é formada de pessoas, vamos dizer, comuns, como eu e como vocês. A gente pensa, não pode pensar que é só apóstolo Paulo, Pedro, os primeiros lá. Não, ela é formada pelas pessoas ao longo dos séculos, mas no momento visível na terra, formada por pessoas como nós. E tem esse alvo, a gente olhando não vê como que a gente vai chegar lá, nesse nível que nós acabamos de ler aqui. Mas a obra é de Deus. Não é possível para a gente, mas é possível para Deus. E a Bíblia diz, tudo é possível. Quando o anjo anunciou a Maria, olha, você vai ser mãe de uma pessoa especial. E ela, mas como vai acontecer isso? Porque eu não sou nem casada, eu não tinha convivência, ela era prometida só, noiva, sei lá. E aí o anjo explicou, e aí ele falou, porque nada é impossível para Deus, ou tudo é possível para Deus. Agora, qual é a nossa parte, então, em tudo isso? Embora seja iniciativa de Deus, plano de Deus, graça de Deus, poder de Deus, operação do Espírito Santo, lógico que tem a nossa parte, que é essa correspondência. Nas últimas semanas temos falado sobre coração. Semana passada, semana retrasada, Tony falou sobre a facilitarmos a vida dos irmãos, abrir o coração para os irmãos. Semana passada, Abnério também falou isto. Então, algo precisa acontecer nas nossas vidas, obviamente. E eu preciso estar ciente disso, para onde estou indo, e dizer, Senhor, como disse Maria, faça em mim a sua vontade. Cumpra-se na minha vida a tua vontade. Uns dias atrás, eu estava vendo um videozinho de um irmão, e ele dizia sobre a oração mais perigosa que a gente pode fazer. Não sei se é mesmo, mas são palavras dele. E é assim, Senhor, o Senhor quer que eu seja parecido com Jesus, está escrito. Então, eu quero ser como Jesus, quero ser parecido com Jesus. Então, a oração era mais ou menos assim, Senhor, faça o que o Senhor precisar fazer para eu me tornar parecido com Jesus. Vê algum perigo nisso? Qual o perigo? Onde está o perigo? Por que ele falou que é perigosa essa oração? Pode falar, pode falar. Inclui negar-se a si mesmo. Então, para você realmente cooperar com esta obra de restauração, isto inclui mexer lá dentro do coração. Mexer com o nosso caráter, com o nosso testemunho, com as nossas vontades, os nossos sonhos. Infelizmente, muitos deturpam esse negócio, falam assim, os sonhos, Deus vai cumprir os seus sonhos, umas promessas mirabolantes aí.
Eu preciso saber qual é o sonho de Deus para mim. E dizer amém. Imagine se Maria dissesse, Senhor, mas não era isso que eu estava querendo. Já imaginou Maria dizer isso? Não, nem passou pela cabeça dela falar isso. Ela não tinha outros sonhos. Claro, como uma adolescente, uma jovem, ia se casar, certamente ela pensava, vou ter uma casa, um marido, tal, vou ter filhos e sei lá. Mas estava disposta a abrir mão dos planos particulares em favor do plano melhor e maior do Senhor. Então, esse processo de restauração da igreja, ele inclui, ou disso faz parte, um processo de restauração pessoal de cada um de nós. Uns anos atrás alguém falou assim, hoje eu amo a minha esposa mais do que ontem e menos que amanhã. Então, processo constante, né, de crescimento, a gente não pode estagnar, porque o Espírito Santo está agindo, está falando, e essa é a vontade de Deus, nos tornar parecidos com Jesus. Se você não gosta muito da palavra santidade, santificação, até recomendo você ler o Maná, se não leu o Maná da segunda dessa semana, ele mostra uma coisa um pouco diferente sobre, que às vezes a gente pensa, santidade, santificação, só como uma coisa ruim, desagradável, e é mentira de Satanás. Ser santo e diante de Deus é a melhor coisa do mundo. Ninguém acredita. Imagina, leve, limpo, solto, sem estar preso a nada, podendo voar a qualquer momento. Isto é ser santo, é estar nas mãos do Senhor. Ele podendo levar a gente, né, para onde Ele quer. E a Bíblia diz que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. A gente sempre inverte, né? Coloca perfeita primeiro, mas é agradável e perfeita. Pode checar lá. É boa, agradável e perfeita. O que tem melhor do que perfeito? Me fala. Tem alguma coisa melhor que perfeito? Isso é ser santo. É estar dentro da vontade de Deus. E, embora, porque às vezes a gente se distrai, a gente, né, não está talvez correspondendo muito bem, né? Então tem advertências na palavra de Deus. Uma delas, muito conhecida, em Hebreus 12, 14, fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. Só isso. Só isso não. É gravíssimo, né? Se quero ser participante e atuante nessa restauração de todas as coisas, preciso ser sensível ao que o Espírito Santo está falando à igreja hoje, não o que falou lá atrás, o que está falando hoje, agora. Deus falou lá atrás, falou com pessoas, e eles agiram. Imagina lá, Saulo, né? Lá em Damasco, e aí o Espírito Santo falou com Ananias, Ananias, vai naquela rua, naquele local, naquele número lá, não tinha número, né? Mas vai lá naquele lugar, agora que tem uma pessoa lá, agora. Ananias obedeceu, relutou um pouco, né? Mas obedeceu. E aí nós vimos nascer o apóstolo Paulo. Então, homens, mulheres obedeceram, como já mencionei Maria e tantos outros. Nós estamos lendo aqui, a leitura agora estamos em Êxodo, né? Então, esses dias, né, o chamado de Moisés, ele relutou, Deus teve que ficar
meio nervoso com ele, não sei, nervoso não, né? Mas ficou bravo com ele porque ele estava não querendo ali, se achando muito abaixo do chamado, e talvez isso, muitos aqui se sintam assim. Oh, mas eu tenho uma história complicada, como é que eu vou fazer parte desse processo todo aí, de ajudar a levantar esta noiva pura, perfeita? Ah, eu tenho uns problemas na minha vida. É mais ou menos isso que Moisés estava. Mas Deus não desistiu de Moisés, amém? E é uma mensagem para nós, Ele não desistiu de você também. Por isso estamos hoje aqui, por isso que você está aqui, você não está aqui por acaso. Cada um de nós precisa exercitar-se em ouvir ao Senhor pessoalmente. Guarde essa frase no coração. A comunhão pessoal com Deus visa exatamente ouvir a voz dEle, consequentemente agir, fazer algo, deixar de fazer algo, né? Fazer e também deixar de fazer. Às vezes ele pode dizer isso, ó, não vai. Mesmo o apóstolo Paulo estava nas suas andanças, ele quis ir para um lugar, o Espírito Santo não permitiu. Não, agora você não vai para lá, você vai para outro lugar. Assim, seguir a voz de Deus. E dessa forma, nós vamos sendo transformados e conformados à imagem de Jesus, que é o propósito de Deus, né, que está em Romanos 8, 29. Aos que dantes conheceu, também os predestinou para serem semelhantes, parecidos com Jesus, né, uma grande família. O Espírito Santo vai forjando o caráter de Cristo até chegarmos à estatura de Cristo, né? Então, abra ali em Efésios capítulo 4, só para a gente fundamentar bem essa parte aqui. Só o 12, 11 em diante, né? Efésios 4, 11, então diz ali que ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas, pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Amém? É para todos? Fala para a pessoa que está aí perto de você, se você tiver liberdade de falar, né? Se não quiser falar, não fala. Olha, você foi chamado para ser parecido com Jesus. Pode apontar o dedo. Pode apontar. Nada menos do que isso. E quiser falar um pouco mais, falar, esse sorriso vai ficar melhor ainda. Claro, com certeza. Exatamente. Perguntar para as jovens aí, as moças que pensam em se casar. Fazer uma perguntinha básica, né? Você gostaria de casar com um homem parecido com Jesus? Certamente, né? Quem não iria querer isso, né? E Jesus é exatamente o modelo de santidade. Olha que coisa boa, né? Então, se você quer saber como é uma pessoa santa nos trinques, olha
para Jesus. Acessível às pessoas, não tinha medo de nada, não tinha medo, não se sentiu mal com a prostituta aos pés dele, e por aí afora, vocês conhecem muito bem. E é isso, para isso que nós somos chamados, sermos parecidos com Jesus. Pedro nos diz, 2 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, segunda carta de Pedro, se quiser acompanhar, capítulo 1, versículos 3 a 8. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causado pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, agora vem, olha, é a nossa parte, está aí. Esforcem-se ao máximo. Primeiro, antes de continuar, primeiro ele mostra, olha, Deus deu tudo. Tudo que eu preciso para ser como Jesus. Agora, isso não vai cair como um raio. Né? Então, aí agora ele fala, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Eu creio nisso que Deus está falando, que Ele me chamou para fazer parte, para participar da natureza divina, e deu enormes promessas, preciosas, benditas esperança, né, como diz em outro lugar. Então, Pedro diz aqui, acrescentem a fé, já que vocês estão crendo nisso, acrescentem a excelência moral. A excelência moral acrescente o conhecimento. Ao conhecimento acrescente o domínio próprio. Domínio próprio não saiu da moda. Alguém sabe o que é domínio próprio? O que é domínio próprio? Alguém pode explicar? Por favor. Autocontrole. Por exemplo, alguém está dirigindo, vem outro carro e dá uma cortada. O que é domínio próprio nessa hora? O Edmundo falou freio na boca. Né? Ou como alguns falam. Isso, a Célia aí, é um exemplo. Né? Como? Maurício falou, tem que pisar pisar em 2 freios naquela hora, né? No freio e no freio da língua. Então, domínio próprio. A gente está falando até meio de forma assim mais descontraída, mas tem situações muito sérias que faz parte, domínio próprio. José, no Egito, né? Teve domínio próprio. Mas o que estava por trás desse domínio próprio? Aquela consciência que se ele atendesse ao convite daquela mulher, ele estaria pecando contra Deus. Então, importante isso. Aí o cara te fechou lá, antes de abrir a boca, né? Fala, você foi chamado para abençoar. Então você abençoa. Às vezes dá uma buzinadinha. Outro dia eu dei uma buzinadinha assim só para... Não, só para ele saber que fez uma coisa errada. Não estava planejado falar isso, né?
Mas tá bom. Então, voltando, vamos passar para frente. Domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. Né? Perseverar. Como é triste ver tantos cristãos que não perseveram. Né? De repente já mudou tudo. Né? Não. Perseverança. E aí diz, a perseverança acrescente devoção a Deus. Quer dizer, você crescer nisso, está cada vez mais focado no Senhor. E a devoção, olha que coisa interessante, ele termina essa sequência de orientações dizendo, e a devoção a Deus acrescente a fraternidade. E o que é fraternidade? Amor entre os irmãos. E termina dizendo, e a fraternidade, o amor. Esse amor que a gente sabe que é o amor ágape, é o amor que se doa, o amor que está interessado mais no bem do outro, né? E aí ele diz, na verdade, fechando esse parágrafo, quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, disciplina, tem que ter disciplina. Né? Um que ganha uma medalha de ouro aí nos jogos, tudo, ele teve muita disciplina. Ele não chegou lá brincando, ele não chegou lá dormindo tarde, né? Levantando mais tarde ainda, né? Descuidando da alimentação, por aí afora. Então, leitura da palavra, nós temos incentivado bastante, né? Não preciso nem falar muito sobre isso, mas a gente esmiuçar, refletir, meditar na palavra, né? Que assim ficar bem, como diz a Bíblia, enraizado, né? Colocar as raízes profundo, lá para, né? Deixar a palavra criar raízes profundas. A parábola do semeador fala que teve um tipo que o solo era meio duro, né? E aí não tinha raízes, veio o sol e... O problema foi o sol? Não. O problema é que não tinha raiz. Que sol precisa, né? Porque a planta precisa do sol para crescer. O problema é que a pessoa não tinha raízes. Então, essas raízes, elas são formadas por uma insistência, uma disciplina, uma dedicação em buscar, e meditar, e ler, e perseverar. Um dia é bom ler, um dia é gostoso, tem passagens maravilhosas, gostosas, tem outras que não são, mas vou perseverar. E na oração também. E também em congregar, reunir-se com os irmãos, estar junto com os irmãos. Né? Hebreus diz, apeguemo-nos firmemente sem vacilar à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Pensemos, olha aqui, nisso que é para pensar. Não sei se você anda pensando nisso, mas pense em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Um conselho muito simples e muito prático. Como que eu posso incentivar meus irmãos, minhas irmãs, à prática do amor e das boas obras? Então, isso tudo faz parte desta edificação, desta construção da noiva, que a Bíblia é muito clara em dizer que é o próprio corpo que opera, que faz isso, seu crescimento. Né? E aí, nesse texto de Hebreus 10, que eu estava lendo, ele fala, não deixar de congregar. Vou ter que correr um pouquinho aqui. E quando fala de nosso relacionamento uns com os outros no corpo, que é o que nós estamos falando, e que estamos insistindo que a gente precisa praticar mais. Fazer uma perguntinha chata. Se você não vem um dia, por exemplo, aqui no culto de domingo, ou não vai no grupo pequeno,
As pessoas, você acha que vai fazer falta? As pessoas vão sentir a sua falta? Você sente que você faz falta se você não vem? Não precisa responder, não. Pensa um pouco. Agora a Bíblia diz que não tem membros sem função. Então eu preciso estar envolvido de verdade, né? Comprometido com aqueles irmãos que estão perto de mim. De maneira que se eu faltar, eles vão me ligar, eles vão procurar saber o que aconteceu. Porque eu estou conectado, ligado. Então, na Bíblia tem um termo, achei interessante, estava estudando, lendo sobre isso. Não vou poder falar muito sobre isso, mas ao menos um pouquinho, né? Essa expressão, uns aos outros. Então, no Novo Testamento, aparece em 100 vezes essa expressão. No Novo Testamento. Em 94 versículos aparece essa expressão. Uns aos outros. Achei curioso que no grego é uma palavra só, que é alelon. Não precisa alelo, tá? Alelo. Alelon. Essa é a palavra que significa uns aos outros. Mas o que nos interessa é o que é esse uns aos outros? O que é para fazer uns aos outros? Alguém pode falar alguma coisa aí? Fala. Uns aos outros. O que é para fazer uns aos outros? Amar, sim. Esse é o geralzão, né? Servir. Servir é importante lembrar. Uns aos outros. Quer dizer, eu sirvo e também preciso aceitar ser servido. Se doar. E eu preciso aceitar também quando uma pessoa está se doando por mim. Porque às vezes tem pessoas, muitas vezes tem pessoas orgulhosas, né, como nós, que não quer receber algo de alguém. Mas o termo é uns aos outros. Se isso não acontece, não fecha a conta. É uma via de mão dupla, né? Tem que ir e vir. Eu dou e recebo, né? Existe uma outra palavra em português que fala mutualidade, né? Então eu dou e tenho que também aprender a receber. Às vezes é uma demonstração maior de amor quando eu recebo algo de alguém do que quando eu dou, né? Pense um pouco. Então, não vai dar para... Eu ia falar um pouco dessa lista maravilhosa aqui, mas só vou falar um pouquinho, né? 1/3 de todas essas expressões, desses lugares onde aparece, olha que interessante. Ele está relacionado à unidade. Então, são coisas que fazemos para preservar a unidade, para fortalecer a unidade, para com que a unidade cresça. Então, por exemplo, viva em paz. Você está em paz? Não precisa responder. Está em paz com todos os irmãos da congregação? Não responde para mim, responde para Deus. Você está em paz com todos? Tem nada pendente? Glória a Deus. Se tem, acerta hoje, por favor. Isso vai fazer bem. Tem alguma mágoa? Eu até brinquei um pouco com os irmãos que eles falam que eu só prego sobre perdão, né? Mas hoje eu não ia... Falei que hoje eu não iria falar, mas vou falar, claro, tem que falar, faz parte, né? Então, se tem algo que você não perdoou ainda... Perdoa, porque está atrapalhando o processo. Na sua vida e no corpo.
O irmão disse, uma sociedade é a soma dos atos, né? E dos tanto bons quanto ruins de todos. Se numa sociedade as pessoas são honestas, essa sociedade vai ser maravilhosa. Mas se está cheio de gente desonesta lá, ela vai para baixo. Não vai funcionar. Não vai ser coisa boa, não. Ser unânime, aceitar uns aos outros como Cristo os aceitou, esperar uns pelos outros, né? Ele fala, citando aquela passagem da ceia. Tem uma aqui que até hoje eu não entendi muito bem, mas ele fala, ó, não se mordam e não se devorem. Pois alguém me explique. Ser sempre humildes, amáveis, tolerar pacientemente uns aos outros, sejam bondosos, tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Sejam compreensivos uns com os outros, procure sempre fazer o bem, não retribua o mal com o mal, não falem mal, não critiquem uns aos outros. Opa, não critiquem uns aos outros. E é Tiago falando, e ele diz, não se queixem uns dos outros. E aí ele dá até uma razão boa, sabe? Se você não está convencido de que não é para se queixar dos outros, ele diz, não se queixem uns dos outros para não ser julgado. Ouviu bem? Quer saber onde está escrito? Tiago capítulo 5. Depois você pode olhar lá. Não tenho certeza se o versículo, mas é ali 16 e tal. Bom, servir, como foi falado, tolerar, cumprimentem-se com o beijo de amor, fala em vários lugares, né? Tenham prazer em honrar uns aos outros, considerar os outros mais importantes, servir, lavar os pés uns dos outros. Tem algumas coisas que vão se repetindo, sujeitar-se uns aos outros. Bom, depois a gente passa por escrito, o restante é uma lista muito legal. Deus tem trabalhado sua igreja para ser gloriosa, sem mancha nem ruga. Eu pedi para os músicos vir para cá. Santa, pura e santa, de acordo, né, com Efésios que nós lemos. Essa igreja é formada de pessoas parecidas com Jesus, que cresceram espiritualmente, que se deixaram amoldar a Cristo, que aprenderam com aquele que é manso e humilde de coração, que negaram a si mesmos, que aprenderam a dizer não à carne, ao mundo e a Satanás, que tomaram a cada dia sua cruz e seguiram ao Cordeiro. E nesta semana eu estava também lendo um livro, mas na introdução ainda, mas fui edificado. Eu quero ler um trechinho para os irmãos, tem tudo a ver com isso, então a gente já está quase terminando. Então esse irmão diz o seguinte, em termos práticos, essa igreja, presta bem atenção, a noiva é uma igreja formada por famílias que vivem em paz e harmonia. Maridos sábios e amáveis, esposas submissas, com um caráter amável e gentil. Filhos respeitosos e obedientes, jovens que chegam castos e virgens ao casamento, anciãos respeitados pela geração jovem, filhos criados em amor e temor de Deus, trabalhadores responsáveis, diligentes e fiéis, mulheres virtuosas, felizes e cheias de boas obras. Tem mais um pedacinho, mas só quero esclarecer uma coisa. É lógico, nós estamos trabalhando para alcançar pessoas que, como nós também, estávamos bem sujinhos lá atrás. E o Senhor nos transformou, mudou a nossa vida, deu uma vida nova. Então aqui, ele está falando
o produto acabado, mas a igreja é o lugar para receber todos os tipos de pessoas, amém? Todos os pecadores são bem-vindos, todos. Então, só vou continuar falando ainda de tudo isso como um padrão, uma visão mais bíblica, claro, mas assim bem prática, que a gente possa enxergar um pouco, né? Uma igreja gloriosa, essa palavra, né, ela é assim, é grande, né? Então, mas uma igreja gloriosa significa um povo diferente, formado por discípulos de Jesus que aprendem a ser humildes, pacientes, amáveis. Veja que ele fala, aprendem, estão aprendendo. Ser amáveis, generosos, sinceros, bons, alegres, honestos. Discípulos de Jesus cujo estilo de vida olha bem, estilo de vida é amar, perdoar, servir, confessar seus pecados uns aos outros, como diz a palavra, obedecer, sujeitar-se às autoridades, pagar seus impostos. Homens e mulheres que confiam em Deus, que amam o seu próximo, que ajudam os demais, que choram com os que choram, que se alegram com os que se alegram, que se tornam um com seus irmãos. Discípulos de Jesus que devolvem bem por mal, que suportam a injustiça, que dão graças a Deus por tudo, que vencem a tentação, que vivem na alegria do Senhor, que oram sem cessar, que dão testemunho de Jesus e que fazem também outros discípulos, que põem o seu dinheiro à disposição dos irmãos e, acima de tudo, que amam a Deus com todo o seu coração. Estou concluindo. Por isso, estamos falando em sermos de um só coração, de alargar o coração, de ser intencional, quer dizer, querer isso, né? Facilitar a vida dos irmãos, de ser diligente nas boas obras, na oração, na leitura da palavra, ter o coração voltado para o reino, né? Jesus disse, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Qual é o seu tesouro? Qual é o seu tesouro? É o reino? É o reino? Ou seja, aquilo que de fato importa em nossas vidas. Isso é ao qual está voltado o nosso coração. Então, que seja de fato o reino, que seja de fato o Senhor. Agora eu quero dizer só mais umas palavras, daí nós vamos cantar. Vejo que eu não falei, já estou terminando, estou indo para o final. Eu louvo a Deus por essa congregação. Eu louvo a Deus pela sua vida. Por você ter sido paciente. E eu digo em especial a alguns irmãos que já caminham com a gente há muitos anos. Eu louvo a Deus por essa perseverança, por essa confiança. Irmãos, isso é ouro, isso é prata, isso é pedras preciosas. Eu louvo a Deus. Irmãos, eu vejo, a gente sempre conversa entre os pastores. Quando há uma ministração da palavra, eu vejo como a grande maioria, se não, né, todos, presta atenção. Presta atenção. Tem temor de Deus. Tem prazer em ouvir a palavra de Deus. Leva a sério. Não estamos praticando tudo, sim.
mas muita coisa a gente já caminhou. E eu louvo a Deus por isso. Eu não queria estar em outro lugar. Não queria mesmo. Também não me considero e não considero que nós somos melhores do que os outros. A gente não pode pensar isso. Mas é muito bom ser grato a Deus por aqueles irmãos que estão ao nosso redor. É muito bom, porque junto conosco eles estão ajudando a preparar essa noiva. Eu queria convidar os irmãos a ficar de pé. Então nós vamos terminar. Agora vai terminar. Não só a minha palavra, vai terminar o culto também com essa música. Só que você não vai ficar parado no seu lugar. Você vai dar uns abraços bem gostosos e vai dizer palavras bonitas para algumas pessoas enquanto a gente canta. E Deus te abençoe. Que bom que você faz parte desta noiva maravilhosa. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, e fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção.